Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido aí excelentes dias, considerando e praticando aqui as virtudes que nós temos ensinado. Hoje vamos falar sobre a virtude da humildade. Esse tratado é o maior do livro, são 40 capítulos. Eu acho que o autor podia ter sintetizado um pouco mais, acho que ele repetiu muitas ideias, mas consegui secar o máximo que eu pude. Já vou começando com o vídeo, porque ele vai ser longo. Então, sobre a humildade, a excelência da virtude da humildade, necessidade que dela temos. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso já indica o quão necessária é a virtude da humildade, pois Jesus disse para aprendermos dele. O exemplo de humildade maior é o do próprio Cristo, que desceu do céu, estava ali nas delícias da Santíssima Trindade, e se encarnou, se fez homem e veio sofrer todas as misérias da natureza humana. Então, o maior exemplo de humildade é sempre o de nosso Senhor Jesus Cristo, que sabia tudo, conhecia tudo, mas veio conviver com todos os que eram inferiores a nós, inferiores a ele, perdão. Vocês acreditam que eu já gravei uns 20 minutos desse vídeo, mais ou menos, umas 14 vezes? Essa é a 14ª vez que eu tô gravando, por isso que eu já tô até confundindo o que eu tô falando. Mas é tudo para a maior glória de Deus e para a salvação das almas, sem a menor dúvida. Então, nós temos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo como o maior de todos. Ninguém foi e nem será mais humilde que nosso Senhor. Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório e muitos interpretam na Escritura, quando Cristo fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. Para esses santos, os pobres de espírito são as almas humildes. São Gregório diz que qualquer virtude que seja, não persevera sem humildade. E Santo Agostinho já dizia que as obras da humildade sempre perduram por séculos, e as obras da soberba sempre são destruídas, porque o humilde busca sempre a glória de Deus, e o soberbo busca sempre a sua própria glória. Por isso que não perdura as obras do soberbo. Dizem muitas passagens da Escritura que a soberba é a raiz e o princípio de todo pecado, até mesmo do pecado original. O princípio, a raiz foi a soberba. A cura da soberba é naturalmente a humildade. Então, a alma que quer se livrar da soberba vai ter que se exercitar na virtude da humildade. A humildade é o alicerce de todo edifício e de toda obra espiritual. Então, devemos, se queremos começar uma obra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se queremos ir adiante, devemos sempre procurar fazer com que a obra seja a mais humilde possível. Humilde no sentido de consultar muito a Deus, aos confessores, para ver se realmente essa obra é de Deus. O que você quer é buscar-se a si mesmo, em determinada circunstância. Se você busca a si mesmo, essa obra não vai perdurar. Agora, se você busca a Deus, essa obra vai adiante. A humildade nas virtudes teologais. A humildade necessária para conservar a fé. Porque as heresias, segundo o autor, as heresias nascem da soberba. Então, a pessoa que tem esse problema com a fé, ela não aceita a doutrina tal como ela é. Então, ela está sempre inventando moda e daí vem toda a confusão.
né? Vem toda a confusão dessas heresias, né? Tudo é fonte da soberba. O humilde, ele acolhe com caridade, com alegria, né? Toda a doutrina que a igreja dá, né? De modo oficial, naturalmente. É a humildade necessária para a virtude da esperança, porque o humilde, ele não consegue confiar em si mesmo, né? Então ele confia em Deus e põe toda a sua esperança em Deus, né? Enquanto que o soberbo, né, ele cria todo um reino ao redor de si. E na caridade, né, a caridade fica mais viva com a humildade, né? Porque se a pessoa faz a caridade, mas ela coloca tudo no nome dela, né, nunca fala de Deus em nada, então tem pouco mérito, né? Não tem mérito. Quanto que o humilde, né, ele sempre põe Deus na frente. O humilde está sempre pondo Deus na frente. Uma coisa também que convém lembrar é que a humildade nada tem a ver com a condição social daquela pessoa, tá? É uma ideia, assim, que aqui na América Latina é muito forte, né? Ah, ele é humilde, né? Humilde porque veio de família pobre, né? Aliás, aqui no Brasil tem muito disso, assim. O humilde é aquele que não é invejável. Ou seja, ele não tem nada, não sabe nada, e está sempre de bom humor, e se ele é pobre, ele tem que estar ali sempre alegrinho, se ele é rico, ele tem que ir ali ficar junto do pobre, porque aí que ele é humilde, entendeu? Ou seja, o conceito de humildade, não só de humildade, como de muitas outras coisas aqui no Brasil, é totalmente deturbado. Não tem nada a ver com a virtude da humildade. Mas ficou um padrão, né, de que é assim, mas não é. Uma consideração importante é que não há inveja no humilde. O humilde nunca tem inveja de ninguém. Porque a inveja nasce da soberba. E assim, se há humildade, nunca há inveja. É uma coisa também interessante do humilde, é que o humilde ele respeita a todos. Então, por exemplo, aqui no Brasil não tem respeito. Não tem respeito a ninguém. Por quê? Porque é uma nação soberba. Não tem humildade, né? A gente fica esperando acontecer alguma coisa ou ser impactado por alguma coisa para você começar a respeitar a pessoa. Entendeu? Uma coisa que foi ficando um padrão, principalmente nas redes sociais se nota muito isso, né? Tem que ter algum motivo para você respeitar o outro. Você não pode respeitar naturalmente. Entendeu? Ele só merece o respeito se acontece alguma coisa. Entendeu? Se é algo grande. Entendeu? Na verdade, não. O humilde tem que respeitar todos. Independente dessa pessoa fazer uma obra que impacte os outros ou não. Da humildade nasce a paciência e nasce a paz, né? A pessoa humilde está sempre em paz. A humildade nos conselhos evangélicos, né, para os religiosos, né? Quanto ao voto de pobreza, se o voto de pobreza não é acompanhado da humildade, logo esse voto está em perigo, né? Por quê? Porque a pobreza ela é um pouquinho fácil de ser exteriorizada. Por exemplo, a obediência, quem está no convento, né, tá vendo ali mais ou menos, né, se a irmã é obediente ou não. Mas a pobreza você pode criar um impacto imediato, né? Eu tô aqui com chinelinha havaiana, com um hábito, uma batina cheia de remendos. Não quero falar desse pequeno remendo aqui, né? Mas assim, no sentido de você fazer isso para, né? Eu sou coitadinha, é muito fácil de você enganar a pessoa de uma forma imediata. Enquanto que com as outras virtudes é mais difícil. Você saber se você encontra uma irmã na rua, você não sabe se ela é obediente, né? Você não sabe se ela é casta. Mas a pobreza é uma coisa que você pode muitas vezes enganar o outro a primeiro impacto, né? Então isso é interessante. Ele até fala que Santo Agostinho não gostava que os seus religiosos andassem com hábitos muito remendados. Claro que
Não é assim, qualquer coisinha já vou trocar, né? Deu um furinho no véu, já troco o véu todo, né? Devemos remendar, né? Mas a partir do momento que esses remendos estão chamando muita atenção, tá? Deve-se trocar por outro, tá? Essa é a regra. A não ser, existem exceções? Existe. Quem está no carisma franciscano, por exemplo, né? Que o carisma é a pobreza, mas o carisma só é a pobreza nos franciscanos, não nas outras congregações, né? Mas mesmo assim é interessante não chamar atenção demais, né, para aquilo, tentar não criar esse tipo de impacto, né? Então é isso que Santo Agostinho fala. Quanto à castidade, né, da mesma forma, o humilde, ele não se fia em si mesmo, né? Então a falta de vigilância vem da soberba. Tem até um exemplo dos Padres do Deserto. Eu tô querendo imprimir aquele livro porque é muito conteúdo, mas enfim, é porque eu tô lendo mais em inglês e eu não achei em inglês. Os Padres do Deserto só tem espanhol. Aí se eu me acostumo a ficar lendo em espanhol, não aprendo inglês. Esses verdinhos, a Santo Agostinho, eu achei em inglês, comprei. Mas o inglês arcaico também é um pouquinho difícil. Mas enfim, voltando para o exemplo dos Padres do Deserto, havia ali um eremita, né, um eremita já ali com seus 50 anos talvez. Se entrava no deserto um pouco cedo, então já tinha muitos anos de solidão. Foi resolver um problema de herança com os pais, né? E falou com o mais velho, com o ancião, né, dizendo: vou voltar ao mundo para resolver esse problema com a família, mas daqui a pouco eu volto, né? E o ancião exortou, né? Cuidado com os perigos deste mundo, né? E ele respondeu: eu já morri para o mundo e o mundo já morreu para mim. Não tenho medo de nada. E foi. Chegando lá, resolveu o problema da herança, mas ele não conseguiu voltar. Se envolveu com uma moça e ela engravidou. E quando ela concebeu, teve um menino, né? Ele levou esse menino para o deserto, chamou todos os eremitas que estavam ali no capítulo, né? Quando ele voltou com o menino, né, o povo era muito esperto, né? Aí todo mundo já começou a chorar, porque ele falou: se ele está com filho aí é dele, né? Ninguém nem pensou que podia ser o sobrinho. E realmente todo mundo começou a ficar aflito. E ele falou: meus irmãos, esse é o fruto da minha soberba. Então a gente nunca deve, né? A humildade ajuda justamente a pessoa a ter vigilância na castidade. Então o humilde, ele nunca vai falar: né? Pode vir tudo quanto é tentação aqui que eu aguento, que eu já estou confirmado na graça, não sei o que, não. Ele está sempre buscando o socorro de Deus, né? E no voto da obediência, né, a mesma coisa, né? O humilde tem facilidade na obediência porque ele é indiferente, né? Ele é indiferente. Muitas santas abadesas, a Madre Mariana de Jesus Torres, né, concepcionista, por exemplo, agora você não é mais madre, você vai limpar o banheiro, né? E ela ia com simplicidade, com humildade, como se estivesse fazendo mais digno do serviço. Ela não, não, isso aqui não é para mim, eu já fui madre, né? Não, isso aqui não é para mim, eu já tenho um tempo de religião, quer dizer, religião em espanhol quer dizer a ordem, né? Já tem um tempo aqui na comunidade, isso aqui não serve para mim, isso é coisa de postulante, isso aqui é coisa de noviça, não sei o quê. Então, humilde não. Humilde, ele faz o que tem que fazer e não se aflige com nada. Ele é indiferente a tudo que é terreno. Falando um pouco da soberba, né, de São Boaventura, que há 2 tipos de soberba: soberba temporal, né, e soberba espiritual. A soberba temporal seria a soberba da pessoa se ensoberbecer, se vangloriar de bens externos, tá? Tanto condição social, como beleza, força, determinadas habilidades em fazer certas coisas, né? Por exemplo, eu sou o melhor aqui disso aqui, né? Ninguém faz isso aqui como eu, ninguém faz esse trabalho como eu.
Essa é uma soberba temporal, né? Da mesma forma, eu sou linda e maravilhosa, né? Eu sou a mulher mais linda do mundo, sou o homem mais lindo do mundo, ninguém me resiste. Esse é um tipo de soberba. Da mesma forma, eu sou rico, então eu mereço mais, sou melhor que o outro, eu sou mais que o outro. Enfim, né? Qualquer coisa, assim, pode até ser um serviço simples, mas você pode ter soberba por fazer aquilo melhor que os outros, né? Então, essa é uma soberba temporal. A soberba espiritual, né, segundo São Boaventura, é então a soberba de você, que ele diz que é a pior de todas, que você rouba a glória de Deus. Essa é a soberba dos dons. Você pega os dons e acha que aquilo é seu, que aquilo é para você, né, que é porque você merece, né? Então, ele diz que esse é o pior tipo de soberba. Cuidado com a soberba nos atos externos, já diz São Jerônimo, né? Hoje não se tem muito isso, mas mesmo assim eu vou falar, né, que alguns religiosos são ensinados assim, né? Andar de cabeça baixa, né? Falar de um jeito assim humilde, como é que eu vou dizer, de uma forma que vocês entendam, assim, um jeito que no convento tem tipo um cerimonial, que faz você parecer mais humilde, né? Uma forma de você se expressar, mas é um pouco difícil, porque você é criado assim desde o primeiro dia, sabe? Então, o jeito de ser tem que ser diferente, o jeito de sentar, o jeito de se expressar, tem que transparecer, sabe? Então, é uma coisa assim que isso é muito fácil de se fazer, você pode adquirir o hábito, né? Mas aqui ele fala, o verdadeiro humilde, né, se vê na paciência e no sofrimento. Então aqui a gente vê quem tem realmente a virtude da humildade. Claro que não é sempre, não é uma coisa que você vai ver em 3 minutos orando a pessoa ali na missa, na rua, né? Isso aí você vai ver se Deus permitir que você veja nessa virtude. De São Bernardo, né? A humildade não está nas coisas exteriores, né, senão no íntimo do coração. Santo Isidoro, né? A humildade é a verdade, a soberba é a mentira. A necessidade também que nós devemos ter de nos conhecer, né? Ajuda a humildade, a gente vai ver adiante. Essa questão do externo também é necessário ter cuidado também, tá? Andar de cabeça baixa. Claro que às vezes para um iniciante pode ser interessante também a postura, pode ajudar, mas ele tem que entender que aquilo ali é para ajudar ele para a virtude verdadeira. O que ele não pode fazer é fazer disso alicerce, fazer do externo alicerce, tá? Que é uma coisa que eu tenho visto muito até aqui no canal. Preocupação com hábito, né? Só o externo. Nenhuma preocupação com a vida interior. Absolutamente nenhuma. A pessoa só tem a preocupação com o hábito. Por que seu hábito é assim? Por que é dessa cor? Por que é isso? O externo. O que menos importa é o que as pessoas mais se preocupam, né? E agora eu tenho excluído já esse tipo de comentário. O externo. Porque o externo... Entendeu? Claro, o externo causa um impacto, né? Mas parece que a pessoa ou ela se tem por garantido na vida interior, entendeu? Não preciso sair não, o que importa ou a pessoa é totalmente superficial, né? Totalmente superficial, ninguém se preocupa com o interno, só vocês que estão aqui, que assistem os vídeos até o final, que é a minoria, né? Mas pelo menos tem gente, né? Pelo menos é até mais do que eu imaginei, para ser sincero. Mas assim, o externo é a casca, né? O externo não vai te dar a maior união com Deus também, tá? Isso é uma coisa interessante da gente observar. São Bernardo fala também, né, que devemos ter 3 coisas diante dos olhos para a gente considerar a humildade. A primeira, o nosso passado, quem nós fomos, né? Quem nós somos hoje e para onde nós iremos, qual é o nosso futuro. Isso nos ajuda na humildade,
né? Qual é o futuro? O futuro da nossa carne. Nós vamos ser alimento de vermes, né? Esse é o futuro. E, sou linda e maravilhosa, sou não sei o que, não sei o que. E mostra o corpo, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Tudo vai ser alimento de vermes. Tudo, né? Então, o externo nada mais é do que uma vaidade, né? Que não vai te ajudar em nada, né? E se você considerar a alma, né? Qual é o seu futuro? É o céu? É o inferno? Você vai querer ficar ali, fritando no purgatório? E sabe-se lá, no tempo de Deus, né? Não sabemos quanto tempo é purificação. Então, sempre buscar o céu, né? O céu é o meu lugar. Devo fazer as obras celestes, devo ser bom, devo viver o evangelho para chegar ao céu, à plena união com Deus. Se você for medíocre, mas tem ali alguma fé, você vai para o purgatório. Se você for mal, você vai para o inferno. Perde a Deus para sempre. E as pessoas não pensam nisso. São Gregório diz que a guarda da humildade é sempre nos lembrarmos da nossa fealdade, né? Ou seja, você pode até estar num bom grau de vida espiritual, mas dificilmente você foi assim desde pequeno. Pelo menos a maioria de nós, né? Pode ser que tenha aqui algum santo que nunca manchou as vestes batismais e que viveu sempre na consciência, na graça de Deus, né? Como eram os santos antigos. Mas isso também era mais fácil numa sociedade teocêntrica, né? Hoje é exatamente o contrário, tudo está contra a igreja, né? Então é muito mais difícil da pessoa, desde de pequeno, conservar plena inocência. Mas pode ter alguém, né? Mas mesmo assim, os santos, eles se comparavam até mesmo com João Batista, né? Então, por exemplo, o demônio falava com Santa Catarina, né? Você é fiel a Deus desde os seus 5 anos de idade, né? E ela respondia, né? São João Batista é maior do que eu, pois ele é fiel desde o ventre materno. Então, é interessante a gente sempre buscar, não, isso aqui é maior do que eu, né? Pra gente não achar que é o tal, né? A melhor forma de conhecer-se a si mesmo é meditar nos próprios pecados e nas próprias ações. Então, por que eu fiz isso? Né? Por que eu agi daquele jeito? Por que eu dei aquela indireta? Por que eu falei aquilo? Por que aquilo me incomodou? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu olhei aquilo e aquilo me desagradou? Então, você vai examinando e pensando. Por que eu cometi aquele pecado? Por que eu caí daquele jeito? Por que eu superei uma tentação nesse dia, no outro dia foi uma tentação parecida e eu não superei? Então você vai se analisando, assim você vai se conhecendo cada vez mais. A humildade nasce muito do autoconhecimento. E sempre se perguntar o motivo de ter feito todas as ações. E após isso, né, devemos pensar na bondade de Deus, que nos perdoa sempre. Nos perdoa a cada confissão, nos perdoa a cada ato de contrição. Então devemos pensar como Deus é bom. E sim, ter desconfiança de si e colocar toda a nossa confiança em Deus. É assim que se alcança a humildade. A escada da humildade. Na escada da humildade, ela tem 3 degraus. Primeiro, não desejar ser honrado e ser estimado dos homens, né? Antes fugir de tudo que diz respeito à honra e estima, né? Não desejar, isso pode ser algo interior, entendeu? Você pode até ser uma pessoa com muito carisma e que tem muita estima também dos homens, né? Mas o que você não pode é prender o coração interiormente nisso. Tem um exemplo de Santa Maravilhas de Jesus. Ela foi uma fundadora e priora das Carmelitas Descalças. Ela era uma religiosa de família riquíssima e teve que esperar bastante para ser irmã e é uma excelente religiosa. Ela tinha uma caminhada com o diretor espiritual, né? E o diretor espiritual dela foi
promovido, foi elevado à condição de provincial, né? E ele era não só provincial, como ele ainda era o superior dos superiores lá do Carmelo Descalço do tempo dela. E os dois eram muito amigos, né? Porque, né, desde o noviciado ele acompanhava ela e ele considerava ela uma alma de grande santidade, ela era mesmo. E quando ele teve esse título, né, ela ainda era uma irmã, né? Ela ficou pouco tempo assim, uma irmã comum, porque ela foi priora, nomeada priora muito cedo. E eu sei que ela, no locutório, falou assim com o padre, né, com o frei. Eu não quero que você, no locutório, mostre por mim nenhuma predileção especial. Que você me trate ou como todas, ou até pior do que as outras, né? E ele aceitou isso para exercitar ela na humildade, né? E ninguém entendia por que ele, que era tão espiritual, diante dos outros parecia que era tão seco com a madre, né? Meio que ignorava ela, não queria olhar para ela, e falava com todas as irmãs, não falava com ela, né? Mas na verdade aquilo era combinado, né? Então se vê que humildade que ela tinha, né? A maioria, né, gosta de saber que tem consideração de religiosos importantes, de bispos, de papas, de sei lá o que, entendeu? E ela fazia exatamente o contrário, né? Diante dos outros, você me trata como se eu fosse a pior irmã da face da terra. E ele cumpriu isso, né? E depois da morte dela é que ele contou, né, que aquilo foi ela que havia pedido, né? Madre Maravilhas tem, né, muitos exemplos de humildade, mas vou deixar apenas com esse, né? O segundo grau da paciência, o segundo grau da humildade, perdão, é sofrer com paciência o desprezo alheio, né? Então, fulano não gosta de mim, ninguém gosta de mim, né? Aquela coisa, tá só eu e Deus, né? Então, o humilde, ele não se incomoda. Por quê? Porque ele tá totalmente alicerçado em Deus, né? Totalmente alicerçado na união com Deus. Então, importa o que Deus pensa, não o que a criatura pensa. Então, o segundo degrau da escada da humildade é justamente aceitar com paciência o desprezo alheio. O terceiro, não se acomodar e ficar folgado quando somos elogiados e estimados pelos homens, né? Todo mundo já está me chamando de santinha, né? Então a pessoa, né, acha que aquilo é verdade e fica acomodado e não vai adiante, né? Então isso no terceiro grau da humildade, do degrau da escada da humildade, não levar em conta os elogios, né? A minha dica seria assim, né? Quando a pessoa começa a elogiar muito, não sei o quê, primeiro você deixa ela falar, porque se você ficar tentando provar que ela está errada, aí vai aumentar mais ainda o discurso a seu favor e aquela insensação toda. Então você não fala nada, agradece, mas não deixe muito adiante aquilo ali. Obrigado, tal, não sei o quê. Né? E pronto. Não fica, não é verdade, porque aí o outro vai ficar, não é verdade sim, você é santo sim, você é humilde sim, então vai aumentar aquilo. Então é melhor não falar nada, né? Fica em paz, aceita e pronto. E não põe aquilo no coração. Né? Você fala, não, Deus sabe o que eu sou. Né? Se ele deixou aparecer alguma coisa, alguma virtude, não é meu, né? É dele. Então, não deixar isso muito longe, tá? E o quarto degrau, tá? Desejar apenas o amor de Deus e não fazer caso do amor e da consideração das criaturas, tá? Deus me basta. Então, se você tem muitos amigos, Deus te deu muitos amigos, então não tem problema, né? Agora, fulaninho não olha mais para mim, mudou de ideia, não olha mais para mim, não liga mais para mim. Você fique em paz, porque o amor de Deus te basta. O amor de Deus é suficiente.
Se ele é suficiente para você passar toda uma eternidade na mais imensa felicidade do mundo, quanto mais poucos anos aqui na Terra. Então, se Deus permitiu que você seja muito amado, você se fia apenas no amor de Deus. Porque as criaturas, como diz Santa Teresa dos Anjos, amam um dia, depois no outro não amam. Né? Te acha santo, não sei o quê, na primeira caluniazinha já não fala mais com você. A primeira coisa que você fez, que ela achou que é razoável, não fala mais com você. Mudou de cidade, já não fala mais com você. Mudou de carisma, a pessoa não fala mais com você. Então, o amor das criaturas é instável. Mas a pessoa soberba, ela se incomoda com isso. Então, o humilde não. O humilde, ele é totalmente alicerçado no amor de Deus. A perfeição da humildade. A perfeição da virtude da humildade é ser estável. Ser estável. Tanto no sofrimento, quanto na prosperidade, na honra, na glória e tudo. Então, o humilde, ele é igual perante Deus. Né? Tem uns que não. Veio a aprovação, a pessoa já muda totalmente, já fica mal-humorada, já não sei o quê. E, por outro lado, se vem um momento de felicidade e glória, ela esquece de Deus também. Então, ela esquece de Deus tanto na cruz como na ressurreição. Então, não. Essa alma não é humilde. O humilde é estável. E eu tenho até um exemplo de Santa Adelaide, conhecida, uma santa imperatriz. Né? Ela foi imperatriz da Itália e entrou ali um golpista, um usurpador, que matou o marido dela e jogou ela na prisão. Né? Então, ela era rainha, né, tudo, toda cheia de coisa, agora estava na masmorra, né, oculta. E eu sei que ela conseguiu fugir da prisão com a ajuda do capelão dela, que ele era muito fiel. Fugiu e foi para a Alemanha. E explicou a história para o príncipe da Alemanha. O príncipe da Alemanha se apaixonou por ela. Ela era viúva, né, casou e voltou a ficar rainha de novo. Né? E o confessor dela, né, que até parece que Santo Odilo, que escreveu a vida dela, coloca igual, tão humilde como ela era na glória, era no desprezo, na paixão, na hora e no poder das trevas. Né? Voltou a ficar com poder, ela continuou humilde, continuou igual perante Deus, perante seus exercícios espirituais. E depois de um determinado tempo, o filho cresceu, tinha um filho, e o filho perseguiu ela e tirou ela do poder, expulsou ela de novo. E voltou para o zero de novo. E ela continuava constante no zero, mesmo estando anos e anos, ali 20 anos, né, reinando maravilhosa, né, porque quem perseguia ela era a nora. Né. Aí depois o diretor espiritual da corte, né, falou, não, você não pode fazer isso, não sei o que, voltou de novo. Aí ela voltou a ficar rainha de novo. E o governo passou para ela de novo. E ela não se vingou dos seus inimigos. Continuou serena, continuou servindo a Deus. Então, essa é a humildade. Estável. Não deixou a Deus nem na cruz e também não deixou a Deus por causa da honra. Né? Essa é a perfeição da humildade. Né? Nada o abala. Santo Agostinho diz, né? Você não é melhor ou pior perante Deus porque as pessoas gostam mais ou menos de você. Ele é mais amado por todos, isso não quer dizer que ele seja melhor ou que ele seja mais santo perante Deus. Ele tem apenas mais carisma. Tá? Ninguém gosta dele, aí não quer dizer que ele é o pior. Às vezes tem coisas, às vezes Deus oculta, como fez com o Padre Pio. Né? Calúnias e essa questão da extraordinariedade dele, dos estigmas, isso ocultou muito e gerou uma certa contradição a respeito dele. Isso aconteceu com muitos santos também. Então, às vezes, o santo está no momento de calúnia. São Geraldo Magela passou por isso. Né? Ele foi ali condenado no capítulo. Inventaram uma calúnia que ele abusou de uma moça no internato. E não tinha como provar nada a favor dele. Ele era inocente, ele não se justificou. Então, naquele momento, todos estavam contra São Geraldo Magela. Né?
E parece que ele, como penitência que deram para ele, ele ficou quase 1 ano sem comungar, do que acusaram ele. Aquele tempo era muito severo, né? Hoje não se faz essas coisas, mas antigamente se fazia. Mas perante Deus ele era santo, né? E perante as criaturas, ele, isso aí é um abusado, né? E Deus mandou castigo para a mulher que caluniou ele, né? Abreviou a vida dela, e antes de morrer ela confessou que havia mentido, né? E foi só assim que foi esclarecida a inocência de São Geraldo Magela, né? E aí um irmão falou, mas por que você não se justificou? Por que você não se defendeu, se você era inocente? E ele disse que quis imitar mais perfeitamente Jesus Cristo e se deixou julgar. Então é grande humildade, isso é uma grande humildade. É melhor que todos te considerem ruim, né? Mas lá no fundo você, perante Deus, você é bom, tá? Do que todo mundo achar que você é santo, mas você é mau. Também essa frase é de Santo Agostinho, né? E Isaías 48, 22 diz, não há paz para o ímpio, ou seja, não há paz para o mal, para a pessoa má. O soberbo não sabe o que é paz. Parece algumas vezes que eles têm paz, né? Mas o coração do soberbo vive em guerra. O humilde está sempre em paz. Então é verdade, porque o soberbo ele está sempre inquieto, né? Porque ele não aceita a felicidade do outro e ele sempre acha que ele merece mais, né? Então claro, o homem naturalmente está à procura do progresso, né? Mas no caso é aquela pessoa assim que ela não aceita o bem que foi feito, ela não reconhece a obra de Deus nela. Por isso que ela está sempre agitada, está sempre em guerra. Ela acha que Deus é injusto com ela, entendeu? Que Deus dá muito para os outros e pouco para ela. Por isso que o soberbo está sempre agitado. Meios para alcançar a virtude da humildade. O primeiro de todos é pedir o auxílio divino. Um outro meio para alcançar a humildade é a virtude da obediência, né? Nós, eremitas, temos um pouco menos a obediência, né? Por quê? Porque estamos em solidão. Então, a obediência também no sentido da fé, do que o Papa muda, do que o Papa diz, da doutrina da igreja, é uma forma de obediência também, né? Se exercitar na paciência, se exercitar nos trabalhos simples, né? Às vezes aquela coisa que ninguém quer fazer, você vai lá e faz, né? Isso é uma forma também de exercitar na humildade. Pedir perdão quando você falta em alguma coisa, você pede perdão para as pessoas, né? Então, o ruim não é tanto você cair, né? Mas às vezes você não reparar aquilo. E uma forma muito boa de praticar humildade é obedecer, às vezes, as pessoas que você não tem obrigação de obedecer, tá? Isso é algo muito difícil de acontecer, tá? Tem gente que fala, eu sou professa, não vou pedir perdão para uma postulante, né? Todo mundo quer obedecer o bispo, mas eu não vou obedecer o fulaninho ali, entendeu? Então a humildade muitas vezes está em você obedecer o fulaninho ali, entendeu? Para exercitar na humildade, obedecer aqueles que lhes são iguais, entendeu? A pessoa, ela não precisa ser oficialmente o seu superior, né? Uma irmã, Santa Teresinha, estava muito doente, mas ainda não estava acamada. Pediu que Santa Teresinha ficasse de pé durante um evento, uma novena que estava tendo na comunidade. E outra irmã falou, mas você não está em condições de estar em pé. Por que você ficou de pé? E ela falou, eu fiz uma resolução de obedecer a todas as irmãs, como se elas fossem minhas superiores, né? Então, daí vem a humildade, né? Então, por exemplo, se a postulante fala, segura isso aqui para mim, às vezes a professa não segura, porque eu vou obedecer a postulante, né? Nem que seja numa coisa prática. Então, esse é um tipo de soberba. Não vou obedecer o meu colega de trabalho, sendo que nós temos o mesmo cargo, né?
Então, isso vem da soberba, né? Então, o humilde pode se exercitar nessas coisas. Às vezes, né, não tô nem falando de obediências grandes, às vezes até um favor, né? Tem gente que não faz porque acha que é como se estivesse sendo mandado. Então, é uma excelente forma de se exercitar, porque é fácil você obedecer o que está acima de você, entendeu? Mas por que eu vou obedecer? Por que o padre vai obedecer o leigo? Né? Por que o bispo vai obedecer a irmã? Né? Então, a alma que quer se exercitar na humildade, ela busca isso. Ela busca isso. Então, é para a gente ver como nós estamos longe da verdadeira virtude. Né? Um outro ponto é não falar nada em louvor próprio, né? Sempre referir tudo a Deus. Né? Então, não sei se você... Deixa eu ver um exemplo. Você passou no vestibular para medicina, né? Você fala, porque eu realmente estudei muito, tá? Então, assim, o negócio é você sempre referir aquilo a Deus, né? Foi Deus que me iluminou, né? Que me deu essa ideia, né? Deus que me ajudou, né? Então, evitar, né? Dizer que eu sou o rei da cocada preta, né? Tal. Então, é sempre referir a Deus, né? Se você teve algum sucesso, é porque Deus te ajudou. Fazer tudo por Deus, né? Nunca por causa das criaturas. Né? Eu vou fazer isso por Deus apenas. Né? Não porque vou fazer essa obra aqui para impressionar fulaninho, para não sei o quê. Né? Então isso também é uma falta de humildade. Né? Não desprezar o próximo. Né? Então, como eu falei antigamente da questão do respeito que nós devemos ter às pessoas. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado. Né? Como diz Jesus, sejam simples como pombas, astutos como serpentes. Né? Se você vê que aquela pessoa só quer te levar para o pecado, entendeu? Então você corta relações com ela. Se ela só quer entendeu? Você vê que não vai dar em nada, corta, entendeu? Trata ela bem, com educação, mas corta. Tá? Nada de... Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, dizem vários coaches americanos, né? Então, tome muito cuidado. Né? A gente deve respeitar, mas isso não quer dizer que você deve conviver. Porque nem toda pessoa é para conviver. Tem pessoa que só quer te levar para perdição. Entendeu? Então, aí você aceita, entendeu? A pessoa, né? Educação e tudo, mas silêncio. Não deixa ela entrar na sua intimidade, né? A virtude da humildade tem a excelência de que não é necessário você ter forças e saúde para seguir. Você pode ser humilde até na cama de um hospital, você pode exercitar a humildade, obedecer o médico, obedecer o tratamento, obedecer as enfermeiras. Né? Uma forma de você exercitar a humildade. O capítulo termina com alguns exemplos, né? Eu dou o exemplo de Santa Catarina de Sena. Eu vou pegar exemplos ligeiramente mais recentes. Né? Santa Catarina de Sena era uma leiga consagrada de ordem terceira. Né? Antigamente se podia usar hábito, só não usava véu preto, né? Usavam o véu branco. Apesar de que algumas pessoas representam ela com véu preto, mas ela usava só o véu branco. E ela tinha visões e êxtases. E até que um dia chegou um padre e falou assim, eu não gosto dessa santa, ela é mística, não sei o que, não gostava dela. E ele falou, quer saber, eu vou provar que isso é hipocrisia, que essa santidade, essa mística dela é falsa. Ele foi lá desafiá-lo. E a Santa Catarina de Sena estava na cela. Né? E o padre foi lá e começou a criticar ela. Só crítica. E Santa Catarina não respondeu. Ela ficava em oração, assim, rezando. Né? E o padre descendo não sei o que, enchendo ela de crítica, né? E quando ele saiu de lá,
ele ficou cansado, mas ele não conseguiu impacientar Santa Catarina Sena, né? E ele saiu da cela dela e falou, não, realmente eu estava enganado, né? Essa verdadeiramente é um ouro puro. Ou seja, a humildade de Santa Catarina, a humildade, a paciência, né, naquelas injúrias, venceu aquele sacerdote que estava equivocado quanto à sua honra. Um outro exemplo interessante é o de São João Beckmans, né? São João Beckmans é um noviço jesuíta, né? Antes dele entrar no convento, ele entrou no convento muito novo. Ele frequentava a escola, né, como qualquer menino. E havia ali um rapaz da classe dele que não gostava dele, né? E que tinha tanta inveja de São João Beckmans que um dia, sem motivo algum, no momento eles estavam só os dois na sala de aula, ele foi lá e, sem motivo algum, lhe deu uma grande bofetada nele. E São João Beckmans não reagiu àquilo, né? Meio que deu a outra face. Com esse exemplo, esse rapaz se converteu e ficou amigo dele, né? Devido à sua humildade. Mas o mais interessante é que só depois da morte de São João Beckmans que ficaram sabendo que ele foi agredido, né? Ele não falou com ninguém. E esse rapaz deu depoimento no processo de canonização dele, né? Então, uma vez que a pessoa também é injuriada, né, é insultada, é humilhada, ela também não alimenta aquilo e não espalha para os outros, né, que sofrimento, né? Então são coisas assim que, se a gente faz, né, a gente devemos corrigir, né? Mas é interessante a gente ver como um santo realmente se comporta com aquilo. Santa Teresinha do Menino Jesus também teve um tempo que ela foi humilhada no recreio, né? Uma irmã falou, você, né, você é muito desengonçada com as coisas, né, não sei o quê, né, e criticando Santa Teresinha ali no recreio, que é um ato comunitário, né, as irmãs estão todas ali. E ela falou, não, a irmã, a senhora tem razão, eu sou muito mais imperfeita do que pensais. Então ela ainda deu razão, né, para aquela que estava humilhando ela, né? Então isso mostra também uma grande humildade, né? Então é nesses momentos em que a gente é incompreendido, é julgado, tido por menos, enfim, né, nós devemos, primeiro, importa que somos amados por Deus, né? Uma frase que ajudava muito Santa Teresa dos Andes, Deus sabe e Ele me ama, né? Então, se surgir alguma calúnia, alguma coisa, nela, Deus sabe e Ele me ama. E assim ela foi se santificando, né? Então, nisso tudo consiste a virtude da humildade. Finalizamos, então, um vídeo longo, talvez não foi o mais longo, mas um dos mais longos, porque esse tratado era muito grande. É interessante que vocês vejam de novo, tá? Over and over again, tá? É pela repetição que as coisas vão entrando, que vocês vão prestando atenção em coisas que não tinham percebido, que às vezes a primeira vez que a gente assiste a gente está distraído, né? Então é interessante assistir novamente esses vídeos, tá? Principalmente os eremitas que não tiveram formação conventual. É interessante se aprofundar bastante nisso. O próximo vídeo vamos fazer um update de algumas coisas do documento do Papa Francisco, Cor Orums. Esse documento é mais para a vida cenobítica, tá? Eu vou apenas comentar algumas coisas que nós já falamos aqui no canal e que mudou com esse documento. Eu não tinha acesso a esse documento porque de uns tempos para cá eu tenho me dedicado mais ao meu trabalho, não sigo muito notícias religiosas, e foi até a minha amiga Carmelita que me passou, tá? O documento é de abril, né? Nós já estamos em setembro, né? Só que como esse vídeo também foi longo,
Eu vou ver como é que vai estar mais ou menos as visualizações. Se teve poucas visualizações, eu vou dar um tempo a mais para vocês assistirem. E a gente fica para outra semana ainda. O próximo vídeo vai ser bem curto, porque vai ser comentários a respeito desse documento Cor Orus, Coração Orante do Papa Francisco. Apesar de que não houve mudanças para a vida eremítica, é interessante a gente fazer algumas considerações também a respeito disso. Então, terminamos o Tratado da Humildade, né? Estamos muito adiantados, tá muito adiantados. Achei que levaria todo ano, mas acho que outubro já vai ter terminado o livro, acredito eu. Né? Tem ali mais 2 tratados e outros tratados que são mais para a vida cenobítica, que eu acho que não vale muito a pena, não vai fazer muito sentido para a vida eremítica. Né? Mas assim, 90% do livro foi. Né? Agora nós vamos ver tratados menores e depois a gente começa uma série falando mais dos votos religiosos. E assim termina praticamente o conteúdo do ano. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Sei que é difícil, às vezes, a gente assistir vídeos longos, né? Eu não tenho dificuldade, tá? Eu, às vezes, pro trabalho, eu assisto Hangout, às vezes, de 3 horas, né? Então, eu até divido, eu assisto primeiro 1 hora num dia, no outro dia eu assisto 1 hora e no outro dia 1 hora. Mas eu sempre assisto até o fim, sempre. E eu avalio todos os vídeos também. Mas eu sou aquela que sempre dá like. Eu só dou dislike, assim, quando é muito ruim, entendeu? Mas, assim, geralmente sempre dou like, não sou muito chata com isso. Então, eu sei, vídeos longos é assim mesmo, entendeu? Mas vocês têm que se acostumar a dar tempo para a formação permanente, para a formação espiritual, para leitura. Os que são vocacionados à vida cenobítica vão ter que se acostumar também, porque conferências, retiros, conferência não é menos que 1 hora, eles vão ter que ficar ali anotando, sim, por dias, entendeu? Então, às vezes são 10 dias de conferência, 10 dias de formação, vocês vão fazer cursos, né? Então, você vai ter que se acostumar com isso, entendeu? Não achem que o que é importante vai se resolver em 5 minutos, entendeu? 10 minutinhos, que legal, o vídeo foi curtinho. Foi curtinho, mas também não te ajudou, entendeu? Formação leva tempo, seja de leitura, seja de vídeo, seja de conferências, entendeu? As coisas importantes não se tratam em minutinhos, entendeu? Vocês vão ter que se acostumar a isso se vocês querem chegar a algum lugar, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.